Olá, meus alunos de Direito do Trabalho, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouco, sobre as extinções do contrato de trabalho, notadamente nos concentrando nessas videoaulas sobre a extinção do contrato de trabalho por prazo indeterminado. Nós sabemos que o contrato por prazo indeterminado é aquele que vigora sem um prazo pré-estipulado, para que a relação contratual ela se finde, ela chegue ao seu término. Essa modalidade contratual, ela interessa de sobremaneira ao direito do trabalho, interessa de sobremaneira ao Estado, às relações interpessoais como um todo. Exatamente porque o trabalho é um mecanismo que dignifica, o ser humano, que promove a circulação de riquezas, que promove a circulação de tributos e é, de sobremaneira, importante a todo o mecanismo social. Podemos dizer, então, que os contratos de trabalho, no que se referem à sua duração, as pactuações ali existentes ultrapassam, as relações entabuladas entre as partes contratantes. Elas transcendem essas relações para interessar também a toda a sociedade de modo em geral, possibilitando com isso, algumas limitações ao exercício desse direito, notadamente de extinguir o trato trabalhista. Então, nós vamos focar nessa videoaula na modalidade resilição contratual. Como vimos em outras classificações que já apresentamos aos nossos alunos e àqueles que nos acompanham aqui, a resilição ela se caracteriza pela extinção contratual motivada e determinada, pela vontade das partes. Essa vontade, manifestada em extinguir a relação contratual, ela pode ser unilateral, feita exclusivamente pela figura do empregador. Ela pode ser também unilateral, mas consubstanciada na manifestação da vontade do empregado, ou ela pode ser objeto de uma dupla pactuação, seja no entabulamento de um acordo trabalhista, regulamentado como novidade pela reforma trabalhista, constituindo ali as previsões do artigo 484-A da CLT, ou pode ser objeto de um programa, de um plano de demissão voluntária ou incentivado, ofertado pelo empregador, ou através também de participação por meio de acordos coletivos de trabalho. Nessas situações, podemos dizer que a manifestação da vontade ela é dúbia, Ambas as partes acordam em aderir ao respectivo programa ou acordam em aderir à forma de extinção do vínculo contratual por meio de um acordo trabalhista, possibilitado aí pela reforma. Ok? Então nós vamos concentrar nossas atenções nessas previsões contratuais, nessas modalidades aqui de extinção do vínculo contratual e vamos tratar agora, especificamente, da modalidade dispensa. A dispensa ela é um ato de resilição contratual que se classifica e é assim entendida como uma manifestação unilateral da vontade do empregador em colocar fim ao contrato de trabalho. Essa manifestação unilateral da vontade no direito do trabalho brasileiro é classificada como um direito potestativo do empregador, ou seja, é decorrente de seu poder de direção do contrato de trabalho. Isso significa dizer que o empregador, ao tomar a decisão de extinguir o vínculo contratual, pela modalidade dispensa, ele poderá fazê-lo a qualquer tempo, É claro, se esse trabalhador não tiver assegurado ali por uma garantia de emprego que impeça esse exercício
né, potestativo do direito do empregador, ele poderá a qualquer tempo dispensar este funcionário sem a necessidade de indicar motivo pelo qual realiza este ato de dispensa. Trata-se, portanto, do que denominamos de uma dispensa imotivada do contrato de trabalho. Essa dispensa imotivada, ela também recebe o tratamento, o nome, de dispensa arbitrária. Não porque o empregador comete uma violência, mas porque, no uso de suas próprias razões e sem necessidade de indicação expressa de motivo, o empregador faz valer sua vontade e extingue o trato trabalhista, extingue o vínculo contratual. Por isso, também denominado de dispensa arbitrária. Neste aspecto, pessoal, precisamos apontar e esclarecer que, como decorrente do princípio da continuidade das relações de emprego, o direito do trabalho se preocupa expressamente com o caráter perene das relações trabalhistas, com o caráter duradouro das relações trabalhistas, e desejam que eles se mantenham estáveis, constitui garantia, consubstanciada no artigo 7º do texto constitucional, que é necessária a adesão de mecanismos de proteção ao trabalhador contra a dispensa arbitrária. E neste aspecto, precisamos de trazer alguns elementos que são para nós aqui de extrema importância e relevância. Vejamos. Nunca existiu no direito do trabalho brasileiro um instrumento contratual que assegurasse ao trabalhador garantias efetivas contra a dispensa arbitrária por parte do empregador. Antes da Constituição de 1988, estava previsto na legislação trabalhista a garantia estabilitária decenal. Essa garantia estabilitária decenal assegurava àqueles trabalhadores que permanecessem com o vínculo contratual ativo por 10 anos consecutivos a garantia de permanência na atividade empregatícia, de modo que o empregador somente poderia dispensar este funcionário na presença de uma falta grave apurada em um inquérito administrativo, ajuizado perante a Justiça do Trabalho e declarado por um juiz, reconhecendo a falta grave praticada por um funcionário no curso do contrato de trabalho e autorizando, por via de consequência, a extinção do trato trabalhista por parte do empregador. Nesse sentido, o respectivo empregado teria uma garantia plena de emprego, depois que constituísse esses 10 anos de efetivo trabalho, de modo que o vínculo contratual somente poderia ser extinto pelo falecimento, pela extinção da empresa, hipótese da impossibilidade material de continuidade dessa relação contratual, ou por interesse do respectivo empregado. Notadamente porque, se a garantia é de manutenção do vínculo empregatício e essa garantia se revela como benefício próprio ao empregado, não há sentido em manter uma tutela quando o próprio empregado deseja não possuir mais este benefício. A legislação não pode vir contra aquele que ela visa contemplar. Dentro dessa perspectiva, o vínculo decenal poderia ser extinto por pedidos demissionais do respectivo empregador. Notadamente, isso só poderia ocorrer se este
empregado estivesse também abalizado ali com o apoio, né, do sindicato profissional da categoria nos termos do artigo 500 da CLT, né, que pressupõe que todo pedido demissional de um empregado estável demanda a assistência sindical exatamente para esclarecer a esse trabalhador quais são, né, os prejuízos que ele tem com esse pedido demissional ou que ele está renunciando ao fazer esta adesão. Ok? Muito bom. Essa estabilidade decenal, ela, após a Constituição de 88, ela foi substituída pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E nesse sentido, a gente precisa de esclarecer que não há uma simples correlação da substituição do fundo de garantia pela estabilidade decenal, né? Isso não fica muito claro. Precisamos de entender o porquê este benefício foi conferido e, ao entendê-lo, percebemos que a intenção não foi, de fato, conferir um tratamento que assegurasse, né, efetivamente uma garantia contra a dispensa arbitrária. Temos outras razões por trás deste cenário. Antes, a adesão pelo Fundo de Garantia ao tempo de serviço, ela veio sobre um slogan, né? Ela veio apresentada dizendo que a estabilidade decenal não era efetiva, que a estabilidade decenal não era eficaz. Exatamente porque, quando o trabalhador estava próximo de atingir a estabilidade, ele tinha o seu contrato de trabalho extinto, né, de modo que a estabilidade não se configurasse. Tá? No entanto, pessoal, isso é uma grande falácia. Tá? Exatamente por quê? Porque antes da existência do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, falávamos, quando da extinção do vínculo contratual, do Instituto da indenização por tempo de serviço. Esta indenização por tempo de serviço, consubstanciada no artigo 478 da CLT, pressupunha, né, o pagamento ao trabalhador, tá, após o primeiro ano de efetivo labor prestado ao seu empregado, de um salário por ano de trabalho prestado ao seu empregador, ou meio salário para cada fração de 6 meses. Claro que esse direito só se conquistava a partir do primeiro ano de trabalho. É como se o primeiro ano de trabalho fosse um período de experiência laboral. E nessa perspectiva, após o primeiro ano, ele já garantia o direito à indenização por tempo de serviço nos moldes do artigo 478 da CLT. Percebam então que quando o indivíduo ele chegava a cumprir, né, 9 anos e 6 meses, por exemplo, de contrato de trabalho, e o empregador desejando, por exemplo, né, extinguir este vínculo contratual para que ele não atinja a estabilidade decenal, o empregador teria que indenizar este empregado em 9 salários e meio, no ato da extinção contratual, indenização por tempo de serviço. Esta indenização por tempo de serviço, pessoal, era desembolsada, e esses 9 salários e meio eram os 9 salários e meio praticados pelo empregador na época da rescisão. Isso fazia com que a rescisão contratual se mantesse excessivamente onerosa para o empregador e que tornava, né, na mesma medida, a estabilidade decenal efetiva. Porque muitas vezes, não tendo lastro financeiro para custear a dispensa do empregado, deixava-se que o empregado se tornasse estável. E isso, notadamente, trazia efetividade para essa respectiva, né, estabilidade decenal. O Estado, na época,
né, visualizando este cenário, ele tentou, né, conferir proteção ao empregado, ou seja, não retirar dele a proteção, mas conferir também alívio financeiro ao empregador. O que ele institui? Fundo de garantia por tempo de serviço. Esse fundo de garantia por tempo de serviço determina que o empregador deposite na conta vinculada do empregado 8% da remuneração paga ou creditada ao trabalhador. Se vocês perceberem, né, a cada ano de trabalho calculado sobre a base de 8%, nós vamos ter que, quase elas por elas, um salário do empregado. Mesma indenização que teria que ser paga nos termos do artigo 478. Mas aqui foi, de fato, agora pulverizada ao longo do contrato de trabalho. E isso implica em ônus para quem? Ônus para o empregado, alívio financeiro para o empregador. Porque se antes ele tinha que desembolsar, no ato da extinção do contrato de trabalho, 9,5 salários, por exemplo, se não deixasse que o trabalhador atingisse a estabilidade decenal, né? Hoje, ele já fez esses pagamentos pulverizados ao longo do contrato de trabalho, numa alíquota de 8%, depositada num fundo aberto na conta vinculada em nome do trabalhador, que é corrigido mensalmente pela TR com juros anuais de apenas 3%. De modo que o trabalhador, quando ele chega à extinção do seu contrato de trabalho, no mesmo prazo, ele não consegue mais, né, o valor do salário depositado lá no fundo de garantia por tempo de serviço, já não tem mais o mesmo poder de compra que tem o seu salário atual. O valor é infinitamente inferior. Como consequência dessa perspectiva, cria-se nesse momento a indenização do FGTS, que é a multa de 40% sobre o saldo, destinado exatamente a recompor algumas perdas financeiras para isso, e torna, né, um pouco mais onerosa a extinção do vínculo contratual, exatamente para dizer que continua se tutelando, né, a previsão constitucional contida no artigo 7º, que é a garantia contra a dispensa arbitrária. Repare-se, portanto, que, na verdade, o trabalhador ele não tem uma garantia contra a dispensa arbitrária. A dispensa ela é sempre autorizada. O que se acontece é que, praticada pelo empregador, ela está sujeita à indenização. Essa indenização hoje corresponde a 40% do saldo de fundo de garantia existente na conta vinculada do empregador, que é administrada hoje pelo Estado. Então, reparem que o fundo de garantia por tempo de serviço hoje, que fica a cargo administrativo do respectivo Estado, né, que financia, investe, replica, né, os créditos lá existentes, constituía ônus que era absorvido integralmente pelo empregador. Situação, né, que não retira, não confere proteção, né, à figura da dispensa arbitrária, somente traz uma indenização em moldes inferiores do que antes era praticado na respectiva legislação obreira. O Brasil ele teve a oportunidade, porque o Brasil ele é parte integrante das organizações internacionais do trabalho, e ele teve a oportunidade de aderir, né, à orientação internacional do trabalho constituída na Resolução 158, né, e que trazia a necessidade, né, e uma espécie de proteção contra a dispensa arbitrária, limitando este poder potestativo do empregador. Não quis a Resolução 158 eliminar o direito do empregador de dispensar um empregado, mas fazer com que essa dispensa não se torne simplesmente
um livre-arbítrio do respectivo empregador, um direito puramente subjetivo, advindo de suas intenções meramente pessoais, mas que ela estivesse vinculada a um motivo determinante constituído aí, né, por fatores econômicos, constituído ali por fatores de produção efetiva, né? Ou seja, determinava que as dispensas elas fossem motivadas nos moldes seletistas, vinculados notadamente, né, por influências sociais, econômicas, né, a própria produtividade, a questão do desempenho, né, ou seja, houvesse para justificativa da dispensa um motivo que o determinasse. E é claro que isso traria o que nós chamamos de teoria dos motivos determinantes, que vinculam um ato de dispensa. Se o empregado conseguisse demonstrar que o motivo que ensejou a dispensa é um motivo falso, foi um motivo criado pelo empregador para justificar a dispensa se tornaria nula, né, e teria este empregado o direito à reintegração ao emprego. Repare então que não falaríamos mais em indenizações, falaríamos em manutenção dos vínculos empregatícios, né? Essa é a ideia, essa era a intenção do Constituinte de 88. O fato que, né, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a redação da Resolução 158 da OIT, entendeu, né, uma decisão proferida, que a resolução não se enquadra nos perfis, né, não se enquadra no caráter, né, conferido ao direito do trabalho brasileiro, né, e que seria, sim, né, um direito potestativo do empregador em configurar o ato de dispensa sem a necessidade de indicação de motivos expressos, desde que o faça de modo indenizado, e a própria legislação que instituiu o Fundo de Garantia por tempo de serviço como regime único a tutelar as relações trabalhistas, impõe uma indenização já ali prevista de 40% sobre o saldo de fundo de garantia, né, revertido exclusivamente ao empregado, e isso atenderia então o benefício. Tá? Fato é que quando da resolução, né, quando da extinção deste vínculo contratual, algumas verbas trabalhistas surgem para o empregado. Quais verbas trabalhistas são essas? Podemos falar inicialmente da necessidade do aviso prévio. O aviso prévio é um elemento característico e tem sempre que estar presente nos contratos de trabalho por prazo indeterminado. Exatamente por não haver previsão antecipada de término, para que esse contrato de trabalho se torne efetivo e haja a ruptura contratual, há uma necessidade de prévio aviso, né, constituído ali no aviso prévio, que, quando dado pelo empregador, ele pode ser de forma trabalhada ou indenizada, sempre observado o caráter proporcional deste aviso prévio e a garantia mínima dos 30 dias, né, e o caráter proporcional que foi fixado pela Lei 12.506 de 2011, que mandou acrescer 3 dias de aviso a cada ano completo de trabalho, sendo esta resolução sempre interpretada em favor do empregado. Além do prévio aviso, além deste aviso prévio, há uma necessidade, claro, de pagamento do saldo de salário, que corresponde àqueles dias trabalhados que não comportaram o fechamento da última folha de pagamento. As férias vencidas, aquelas que já passaram pelo período aquisitivo, mas ainda não foram concedidas, acrescidas de 1/3. As férias proporcionais, que é aquele lapso, né, já conquistado pelo empregador após, né, o período aquisitivo anterior, então ele já tem mais alguns meses aí de trabalho efetivamente prestado, a qual será remunerado 1/12 por mês trabalhado, ou fração igual ou superior a 15 dias de trabalho, né?
Teremos ainda o 13º proporcional, que se calcula por exercício anual, né? Então teremos como base ali o ano da rescisão, né? E aqueles meses trabalhados ou fração igual ou superior a 15 dias, né? Correspondendo a 1/12 de 13º proporcional a ser pago. Indenização de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço, bem como, né, a garantia da integralidade do tempo de serviço, né, que é depositado na conta vinculada do trabalhador, assegurando ali, né, o fundo de garantia incidente sobre as parcelas calculadas na rescisão, que também devem servir de base da multa de 40% sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Tá? Essas são algumas considerações, lembrando que, sobre a perspectiva da garantia, né, de dispensa imotivada, nós temos alguns posicionamentos firmados pelo TST com relação aos trabalhadores em correios ou telégrafos, né, contratados sobre o manto da CLT, configurando-se então como empregados públicos, em que a dispensa destes empregados ela tem que ser motivada e ela tem que ser objeto de um processo administrativo, assegurado ali o exercício do contraditório, né, isso é objeto de entendimento simulado pelo TST. Também é objeto de súmula do TST no tocante aos professores, né, que o direito às férias constantes do respectivo recesso escolar de fim de ano, eles devem compor a remuneração de rescisão contratual, né, ainda que ela seja feita antes do prazo de concessão dessas férias. Ok? Isso é um entendimento consubstanciado na súmula 10 aí do TST. Muito bem, pessoal, agora nós vamos tratar sobre a outra modalidade de resilição contratual, notadamente a modalidade de resilição contratual cujo objeto é a manifestação da vontade alicerçada pelo empregado, né? Estamos falando então do pedido de demissão. Sempre temos que entender e lembrar que é o empregador o responsável pela extinção do vínculo contratual. É ele quem promove a extinção, é ele quem paga as verbas trabalhistas. Assim sendo, né, mesmo que o empregado tenha a intenção de extinguir o contrato de trabalho, esse empregado, né, ele deverá pedir ao empregador essa extinção contratual. Por isso, um pedido demissional. Então, o empregado demitido é aquele que tem acolhido pelo empregador o pedido demissional formulado pelo empregado. Tá? Vejamos aqui algumas considerações importantes sobre esse pedido demissional. O pedido de demissão, ele constitui, então, uma manifestação unilateral de vontade por parte do empregado. Não podemos nunca deixar de entender que o contrato de trabalho ele é por prazo indeterminado. Então, parte também do empregado a necessidade de conferir ao seu empregador um prévio aviso. Tá? No entanto, o aviso prévio conferido pelo empregado ao empregador tem aspectos diversos do aviso prévio conferido pelo empregador ao empregado. Nesse aspecto diverso, dei um tapinha aqui no cachorro que estava atrapalhando o nosso vídeo aqui, mas nesse aspecto diverso, né, do respectivo aviso prévio conferido pelo empregado, está intimamente previsto que ele se limitará a 30 dias. Se limitará a 30 dias, né, de trabalho pelo empregado, quando ele efetivamente é cumprido, aqui sem a observância das reduções de jornada ou folga dos últimos 7 dias, então ele será de efetivo trabalho prestado durante os 30 dias, ou, né, deverá também servir como base esses 30 dias se o empregado não desejar cumprir este aviso prévio, não desejar trabalhar, né, lhe ser descontado os respectivos dias de trabalho. Também esse desconto será limitado a 30 dias de trabalho.
Tá? Não se aplica, no caso dos pedidos de demissão formulado pelo empregado, a previsão do aviso prévio proporcional, consubstanciado na súmula, na legislação, 12.506 de 2011. Quando o empregado ele manifesta seu desejo de pedir demissão, alguns aspectos lhe são prejudiciais no tocante às verbas rescisórias. Tá? Ele terá direito ao saldo de salário, terá direito ali às férias vencidas, acrescidas de 1/3, se houver, as férias proporcionais também, acrescidas de 1/3, e o 13º proporcional. Porém, este empregado, ele perde o direito ao levantamento do fundo de garantia por tempo de serviço, fazendo que aquela conta de fundo de garantia por tempo de serviço se torne uma conta inativa, e somente possibilitando o saque por aquele trabalhador nas hipóteses contidas na Lei 8.036 de 90, legislação que regulamenta o fundo de garantia por tempo de serviço, notadamente as previsões do artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que traz ali algumas previsões expressas para levantamento do fundo de garantia por tempo de serviço de contas já inativas. O trabalhador ele também perde a indenização contra a dispensa arbitrária, que nós acabamos de mencionar, ou seja, não há multa de 40% incidente sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Também este trabalhador não irá participar do programa de seguro-desemprego, em razão da sua situação de desemprego não ter sido involuntária, mas, pelo contrário, decorrente de um ato de manifestação de vontade pelo empregado. Chamamos sempre a atenção aqui, que é assegurado ao trabalhador, sem dúvida, o direito às férias proporcionais acrescidas de 1/3, assim como o 13º proporcional, todos esses já objetos de referendo por súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, exatamente por ter aderido à resolução número 132 da OIT, assegurando ao trabalhador períodos incompletos de férias, ainda que não tenham completado o seu primeiro ano de aquisição, seu primeiro ano de prestação de serviços. Também chamo a atenção aqui, porque isso sempre é objeto de indagação em provas, concursos, e tem um aspecto prático bastante relevante, que empregados estáveis, sejam que tenham estabilidades provisórias, tais quais a gestante, o acidentado do trabalho, o pedido de demissão por ele formulado, somente tem validade se feito mediante assistência sindical. Nesse momento, por exemplo, que estamos vivenciando, sabemos que a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho revelam-se hipótese de garantias contratuais contra a dispensa imotivada. Por essa razão, o empregado com contrato de trabalho suspenso ou o empregado com contrato de trabalho interrompido por concessão, por exemplo, de férias, seu pedido de demissão também só terá validade se feito mediante a assistência sindical. Essa é uma garantia consubstanciada no artigo 500 da CLT. Muito bem, pessoal. Vamos agora adentrar num aspecto também relevante, que são as resilições contratuais realizadas pela manifestação dúbia de vontade. Estamos falando, então, daquelas manifestações bilaterais. E aqui vamos tratar de dois temas específicos. Vamos tratar da rescisão do contrato de trabalho formulado mediante acordo com o trabalhador, uma novidade apresentada pelo direito trabalhista após reforma trabalhista, dada aí pela Lei 13.467 de 2017, e vamos também falar sobre o plano de demissões incentivadas ou o plano de demissão voluntária.
esse, né, já existente e admitido pela jurisprudência pátria, mas que também passou a ser regulamentado expressamente pela CLT após reforma trabalhista. Muito bem, vamos começar pela primeira opção, que é a extinção contratual mediante a pactuação de um acordo entre empregado e empregador. Esse instituto ele foi introduzido pela reforma trabalhista e ele está contido no artigo 484-A da CLT. Trata-se de um artigo novo, inserido pela legislação trabalhista. Muito bem, o que é que precisamos enfatizar sobre essa disposição? Primeiramente, precisamos entender o porquê dessa disposição contratual. Sempre foi um anseio de empregados e empregadores uma regulamentação que facilitasse a extinção do contrato de trabalho mediante a celebração de acordos. Tá? Muitas vezes o empregado, desejando ali se desvencilhar do emprego, desejando a extinção do seu vínculo empregatício para atingir novas oportunidades ou procurar por novos ramos de trabalho, muitas vezes ele se via não motivado a pedir demissão porque entendia que o pedido demissional para ele era extremamente caro, pois perdia o fundo de garantia por tempo de serviço, que ficava indisponível momentaneamente numa conta inativa a ele depositada, perdia a participação no programa de seguro-desemprego relativo àquele contrato de trabalho que estava ali extinto, teria que cumprir eventualmente um aviso prévio e isso trazia um aspecto mais oneroso para o empregado no ato de pedido de demissão. Por outro lado, nós tínhamos também a figura do empregador. O empregador não tinha o desejo de dispensar o empregado, exatamente porque o contrato de trabalho, a sua extinção, ela muitas vezes é cara para o empregador. Cara em razão das verbas rescisórias que são pagas, cara em razão muitas vezes da indenização de 40% do fundo de garantia por tempo de serviço. Isso fazia com que alguns contratos de trabalho permanecessem, mesmo que as partes não o desejassem. Então era muito comum você perceber, por exemplo, alguns empregadores reclamando de que o empregado estava, a partir daquele momento, tentando forçar, a sua dispensa. Trabalhava sem a mesma dedicação, não atingia mais as metas estabelecidas, não se dedicava expressamente àquele contrato de trabalho e muitas vezes isso tinha dois finais. Ou isso conduzia a uma dispensa por justa causa, por atos de indisciplina, insubordinação, desídia na relação de emprego, ou muitas vezes o empregador se via com a necessária condição de dispensar aquele funcionário. Tá? Então, muitas vezes, por conta dessas estruturações, haviam algumas práticas fraudulentas, irregulares, praticadas amplamente por empregados e empregadores, e que traziam impactos para todos, para as relações de trabalho e, inclusive, principalmente para a nossa sociedade, que sofria com essa situação. Cuidava-se, por exemplo, da extinção por acordo feito entre empregado e empregador, em que o empregado devolvia ao empregador os principais custos, ou aqueles custos mais elevados com o ato da extinção contratual, muitas vezes ali consubstanciados pelo aviso prévio e a indenização de 40%. Então, o empregado devolvia financeiramente ao empregador essas importâncias, que o empregador teve que custear para dar o aspecto formal e regular da extinção do vínculo contratual, mas poderia, a partir disso, sacar o fundo de garantia lá existente, poderia receber, e esse é o aspecto mais agravante, o seguro-desemprego, que é um benefício previdenciário que confere cobertura à situação de desemprego involuntário, e isso notadamente afeta a toda a sociedade de um modo específico, porque precisamos da solvibilidade das contas de previdência social.
E nesse sentido, né, quando há uma fraude consubstanciada, né, isso prejudica a sociedade de sobremaneira. Essa fraude, ela poderia tanto determinar ao empregado, né, a paralisação completa aí dos vínculos contratuais e a não retomada disso, né, como poderia agravar a situação de fraude. O agravamento dessa situação de fraude, ela acontece no exato momento em que o trabalhador ele não para de prestar serviços ao empregador. Ele somente, né, faz com que esse empregado pare momentaneamente a prestação de serviço, usufrua dos benefícios assistenciais, saque o seu fundo de garantia. Durante esse intervalo, ele continua prestando serviços sem a devida regulamentação, sem efetivo registro em carteira profissional e após, né, findo os benefícios sacados, retoma o vínculo empregatício. Isso é uma outra versão dessa fraude praticada. E nesse aspecto, né, o legislador reformista, visando dar um aspecto mais estável a essas relações ali consubstanciadas, resolveu, portanto, conferir uma legislação que possibilitasse às partes a extinção de uma forma acordada do vínculo contratual, estabelecendo ali a previsão contida no artigo 484-A da CLT. É imperioso a gente dizer que alguns aspectos constitucionais questionam a validade da respectiva medida, né? Exatamente porque um acordo celebrado na esfera, né, interna de um contrato, diretamente entre empregado e empregador, pressupõe uma paridade de armas, pressupõe, naquele momento, que as partes estão em igual condição de tratamento, que entendam, de fato, né, o inteiro teor daquele contrato ou daquele acordo que é firmado, e isso, notadamente, inexiste em algumas relações laborais, né? O empregado, na sua condição de hipossuficiente, muitas vezes não compreende a inteira extensão daquele acordo ali celebrado, né? E isso faria com que houvesse, muitas vezes, vícios de consentimento ali existentes. Principalmente, pessoal, porque a introdução do artigo 484-A da CLT, que traz essa previsão da extinção acordada dos vínculos contratuais, ela vem acompanhada de outras mudanças, né, promovidas na CLT que acabam agravando essa situação. A mudança principal que agrava essa situação é aquela que exclui a obrigatoriedade de homologação sindical das rescisões contratuais que ocorram quando o vínculo contratual perdura por mais de 12 meses consecutivos. Ou seja, antes da reforma trabalhista, todo contrato de trabalho que tivesse mais de 12 meses de duração, para a validade do termo de quitação das verbas rescisórias, era necessária a homologação sindical. Lá no sindicato, o sindicato prestava uma assistência no ato de extinção contratual, verificando a regularidade documental, verificando a regularidade do pagamento das verbas rescisórias, a observância e cumprimento dos direitos previstos em convenção coletiva de trabalho que vão além das previsões consubstanciadas na CLT, né? E muitas vezes esclarecia para aquele trabalhador quais eram os direitos deles que não foram observados durante o curso do contrato de trabalho. Quais foram, por exemplo, né, as consequências decorrentes daquela extinção contratual. Então, percebam que quando o legislador reformista ele possibilita a extinção do vínculo contratual, sem a respectiva, né? Sem a respectiva submissão a uma homologação sindical, e possibilita que essa extinção ela se dê por acordo, pode conferir brechas, por exemplo, ao empregador
de dizer ao empregado que a extinção do contrato de trabalho dele está sendo por acordo, sem esclarecer quais são as consequências desse respectivo acordo, e o empregado, ao assinar o termo de rescisão, acaba convalidando aquele termo que ali foi firmado. E se vê, muitas vezes, em um prejuízo de demonstrar na Justiça do Trabalho de que houve ali um vício de consentimento, que ele não desejava celebrar aquele acordo se soubesse a sua extensão, os seus efeitos. Isso acaba criando brechas para o uso indevido da norma, a não observância dos primados da boa-fé objetiva na relação de trabalho, situação que deve ser observada em todos os aspectos contratuais. Muito bem, quais são os direitos decorrentes desse vínculo contratual acordado? Estabelece o artigo 484-A da CLT que o aviso prévio, quando ele for pela modalidade indenizada, ele será pago pela metade. Isso significa dizer que se o empregador fizer a opção pela modalidade trabalhada de aviso, ele deverá ser pago integral. Se for indenizado, sempre será pela metade. Também será pela metade a indenização do FGTS. Antes de 40%, passa a ser praticado em apenas 20%. Então, a indenização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é de 20%. 20% incidente sobre o saldo existente na conta vinculada do trabalhador, que ao sacar o FGTS poderá levantar apenas 80% do valor depositado, ficando lá 20% que poderá conter, vai conter uma conta inativa e que só poderá ser sacado nas hipóteses previstas na Lei 8.036 de 90. Esse trabalhador também não terá participação no seguro-desemprego, exatamente porque o desemprego aqui não se deu por razões involuntárias, mas por razões expressamente acordadas. Todas as demais verbas rescisórias serão pagas na integralidade. Também serão pagas na integralidade aqueles direitos trabalhistas não adimplidos durante o curso do contrato de trabalho, por exemplo, horas extras constantes em bancos de horas, férias vencidas e ainda não pagas, todas elas serão pagas na integralidade. São apenas essas observações do artigo 484-A da CLT. Sempre recomendo, pessoal, que existem fórmulas úteis, para que o contrato de trabalho seja extinto, aproveitando o inteiro teor da norma. O empregador que desejar, de forma segura, realizar essa modalidade de extinção contratual, deverá dar amplo conhecimento ao trabalhador das consequências do acordo firmado, tanto para ele quanto para o respectivo empregado. E, consequentemente, fazer um termo de distrato, ou seja, vamos estar ali pactuando essa extinção contratual, esclarecendo neste termo quais são os direitos que serão pagos expressamente ao empregado como corolário desse acordo que está sendo firmado. Se possível, sempre esse instrumento assinado pelo empregado, pelo empregador e por testemunhas que viram este termo ser expressamente esclarecido. Isso faz com que qualquer questionamento sobre vícios de consentimento sejam pactuados. O empregado, por outro lado, se tem dúvidas sobre o acordo que será celebrado, pode-se fazer acompanhar por um advogado, já que não tem mais a assistência do sindicato como obrigatoriedade para a homologação das suas verbas rescisórias, poderá, nessa modalidade, se fazer presente com um advogado ali para esclarecer os seus direitos e verificar se todos eles estão sendo tutelados neste acordo que vai ser firmado entre as partes, ok? Essas são algumas orientações nesse sentido, no que fala sobre esse acordo de rescisão do contrato de trabalho. E por fim, para encerrarmos, vamos comentar aqui sobre o plano de demissão voluntário, o plano de demissão incentivada. É um plano em que muitas vezes é entabulado
né, por empregadores com vistas a reduzir o seu número de empregados, né? Às vezes o empregador ele está ali com uma folha salarial inchada, ele está com uma folha salarial com vários empregados que já não são mais tão necessários, deseja ali renovar aqueles empregados e vai possibilitar um plano, né, de demissão voluntária ou incentivada. É um plano que sempre vai pagar mais, né, do que seria devido ao empregado numa extinção normal do seu contrato de trabalho, exatamente por estabelecer um plus que vai incentivar o empregado a aderir ao respectivo plano. A grande vantagem deste plano é estabelecer muitas vezes alguns controles de passivo trabalhista, eliminando-os, né, sobre a perspectiva daqueles empregados que aderem ao plano de demissão voluntária incentivada. O plano de demissão ele pode ser estabelecido de forma unilateral pelo empregador ou mediante o acordo ou convenção coletiva de trabalho. Esse plano de demissão voluntária, ou plano de demissão incentivada, ele sempre foi admitido pela jurisprudência trabalhista. No entanto, né, algumas orientações contornavam este plano de demissão voluntária incentivada. Nós temos a OJ 270, firmada pela Seção de Dissídios Individuais número 1 do TST, que dizia que o plano de demissão voluntário incentivado ele conferia quitação somente às parcelas constantes do respectivo plano, constantes do respectivo recibo, possibilitando então que os empregados que aderiram ao plano pudessem, né, futuramente, reclamar judicialmente outros direitos, né, integrantes de seu contrato de trabalho, que não comportaram, inclusive, o plano de demissão incentivado, o plano de demissão voluntário. No entanto, em 2015, nós tivemos um posicionamento firmado pelo TST, pelo Supremo Tribunal Federal, contrariando essa disposição do TST e dizendo o seguinte: toda vez que o plano de demissão voluntário, plano de demissão incentivado, fosse firmado por sindicatos, com a participação de sindicatos através de acordos ou convenções coletivas, que tivesse expressamente fixado no plano que a adesão ao plano conferiria quitação ampla e restrita a todo o objeto do contrato de trabalho, o empregado, ao aderir ao plano, estava dando efetivo cumprimento a essa cláusula, não podendo mais demandar em juízo outros direitos trabalhistas constantes do respectivo plano. Esse foi um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no exame de um recurso extraordinário que foi admitido com repercussão geral, né, e que passou a orientar as formas, né, de aplicação do plano de demissão voluntária incentivada. Acontece, né, que a reforma trabalhista, né, ao regulamentar as respectivas relações de trabalho, disciplinou também, né, lá no artigo 477, sobre o plano de demissão voluntário e o plano de demissão incentivado, dizendo que eles conferem a quitação geral, né, e restrita quando firmado por acordos ou convenções coletivas de trabalho, firmados, portanto, com a participação dos sindicatos profissionais da categoria. Esse entendimento, apresentado agora pela reforma trabalhista, modifica a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Modifica em que sentido? Se antes o Supremo Tribunal Federal dizia que para a quitação geral e restrita deveria constar no plano expressamente cláusula dispondo nesse sentido e que foi convalidada pelos sindicatos profissionais da categoria ao estabelecerem conjuntamente o plano, agora é consequência automática do plano de demissão voluntária incentivada a quitação ampla e geral dos direitos trabalhistas que compõem o contrato de trabalho. Caso o sindicato deseje conferir restrições a essa quitação geral e restrita, é que deve agora fazer constar expressamente no plano a respectiva ressalva.
ressalva de que aquela quitação confere quitação apenas nas parcelas ou obrigações constantes do respectivo plano, constantes do respectivo recibo. Bom, pessoal, essas são as considerações, né, que tínhamos para fazer aqui a respeito das modalidades de resilição do contrato de trabalho. Analisem todo o material enviado, que ele está bastante completinho. Dúvidas, me mandem aí nos nossos canais, me mandem aí no WhatsApp ou aí no canal do YouTube, ok? Grande abraço para vocês, até mais, beijo.